eu sou a Gabriela, do terceiro ano da turma 231, e hoje eu vou falar um pouco do Clube de Teatro. Bom, eu não, né? Elas. Nós temos no colégio o Clube de Teatro, que atualmente é coordenado pela Prof. Lise Bonilla e pelo professor Jojo, que hoje acabou não podendo encontrar com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouco só do Clube de Teatro. Está conosco a Prof. Lise e uma das alunas que faz o teatro, a Clara. Qual a importância do teatro na vida dos adolescentes? Olá, bom dia, Gabriela, bom dia, Clara. Então, a importância do teatro tem a ver com o autoconhecimento, o autocontrole, ajuda na criticidade, na linguagem, né? no equilíbrio emocional. Por que isso? Porque aos poucos, com os treinamentos que nós vamos fazendo, ajuda também no controle da voz. Então, como tu coloca tuas emoções para fora, como tu também deves aguardar o momento certo para colocá-las para fora, e faz um equilíbrio psíquico, né? Não só com o adolescente, mas com a criança e o adolescente, e muitas vezes até o adulto, que precisa então saber se portar à frente de um grande público, porque nós temos, Gabriela, muitas vezes estudantes que têm vergonha de apresentar um trabalho. E o teatro, ele faz essa ajuda, ele faz esse controle para que a pessoa tente então equilibrar as suas emoções e falar no momento certo. Então, através de um autoconhecimento também, ele explora o ambiente. Então, a pessoa ela tem uma característica de ficar sempre nervosa, mas no momento que ela começa os treinos, ela acaba se equilibrando emocionalmente. Por isso que ela é muito importante. Sim. E pra ti, Clara, qual a importância do teatro na tua vida? O teatro, sim, eu faço teatro desde o meu primeiro ano. Aliás, bom dia. E algo que mudou muito em mim é que antes eu tinha muita vergonha, como a Lise falou, de falar em público, de me expressar e também de sobrepor a minha voz. Mas durante esses 3 anos, a gente, com vários treinamentos que a gente tem durante as aulas e as apresentações, a gente aprende a lidar muito melhor com isso, e hoje em dia eu tenho uma facilidade bem maior do que eu tinha antes. Claro que às vezes ainda dá um nervoso, é normal, mas com o treinamento certo e com o teatro também, tu consegue desenvolver melhor isso. E também, claro que a gente faz muitas amizades, essas coisas, e é algo que é muito bom para si. Quando nós que somos pessoas que somos da arte, assim, é algo que é muito bom de conviver e ter essas aulas. Gente, eu falo por experiência própria, eu fiz teatro desde 2022, 2023, 22. Desde 2022 eu faço teatro, fazia fora do colégio. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, mas com o teatro eu aprendi a me soltar mais e conseguir falar melhor em público, sem travar, assim, sabe? Tipo, claro, às vezes acontece da gente esquecer, mas eu acho que o teatro é muito bom, principalmente para alunos que têm esse de travar, de não conseguir ser desenrolado. Isso ajuda muito, porque no teatro tu aprende que é uma máscara, é tipo uma máscara, né? Então, assim, ninguém sabe que tu errou. Que nem Exato. a gente diz, né? Se tu errar o roteiro, ninguém sabe que tu errou. Ninguém viu. Só tu sabe. Exato. Então, assim, vão olhar e vão achar lindo. Então, eu acho que isso é um negócio que a gente pode levar pra vida também, né? Sabe, Gabriela, que nós temos aqui grandes artistas, né? Na nossa escola tem grandes artistas. E essa questão do emocional do estudante foi visível em anos anteriores, né? Esse ano nós temos ainda algumas estudantes que fazem parte do nosso clube de teatro, e por elas fazerem parte do clube de teatro, nós já percebemos o desenvolvimento do início do ano, que o nosso clube de teatro normalmente começa em abril de cada ano, né? E vai até a última apresentação, que se encerra normalmente em novembro, final de novembro, início de dezembro. Nós tivemos assim pessoas que nos deixaram espantadas de ver o quanto foi o desenvolvimento daquela pessoa. E também a capacidade de improvisação. Então, grandes artistas nasceram dentro dessa escola e o clube de teatro pôde ajudar. Claro, quero deixar registrado aqui que quem faz a preparação é o professor Jojo, que ele é o especialista nisso, não é mesmo? Eu o acompanho
porque eu escrevo o roteiro, né? Então ajuda a escrever o roteiro e não tem como eu não aprender junto. Então acabo aprendendo também algumas artimanhas, vamos dizer assim, né? Alguns trejeitos do próprio teatro, da evolução do teatro. Então é muito satisfatório ver essa questão do estudante que era tímido. Eu dizia, gente, eu não estou conhecendo mais, né? Era uma pessoa, não se conseguia falar direito, porque tinha vergonha até de falar em sala de aula, quando nós fomos perceber, na hora de apresentação, eram outras pessoas. Então, isso foi muito importante para nós e continua sendo. Uma das coisas que eu gostaria também de falar é o quanto é importante para o vocabulário. Linguisticamente falando, é extremamente relevante você ver esse poder de oratória do estudante sendo evoluído pouco a pouco. Então é fantástico, é maravilhoso. Por isso que a gente convida todos vocês para virem fazer parte do Clube de Teatro. Tenho certeza que vocês vão amar. Todas as segundas-feiras, das 2 horas, das 14 às 15h40. Fica aí o convite, gente. Só um pouquinho. Clara, essa é pra ti. Oi. Quais as habilidades que são desenvolvidas na aula de teatro e quais que tu notou que aflorou mais depois que tu começou? São várias habilidades que são desenvolvidas. Eu acho que eu não consigo citar todas, mas as que eu consigo me lembrar seria principalmente motora, que a gente desenvolve muito mais nosso corpo, de aprender a controlar ele para as cenas, e a voz, obviamente, na hora de falar também, da entonação, da forma que a gente tem que falar, de acordo com o roteiro. Deixa eu pensar. O estímulo da criatividade, né, Clara? Sim, verdade. Quando a gente tem, às vezes a gente também ajuda no roteiro, então a gente acaba, a gente sempre dá ideias de tudo, a gente participa de tudo. Na parte da luz e som, a gente também participa de escolher o que a gente precisa na parte da caracterização da nossa roupa. Tudo a gente consegue desenvolver, cabelo, maquiagem. A disciplina também é algo que a gente lida muito durante o teatro, porque tu tem que ter essa disciplina. Exato. E saber horário, saber decorar, ter a responsabilidade de decorar as suas partes, de ajudar os outros no clube em geral. Então, é muitas habilidades que a gente acaba desenvolvendo durante todos esses semestres, todas essas aulas. E eu acredito que a que eu mais desenvolvi foi, provavelmente, assim, a minha sobreposição da voz, de falar melhor em público, que antes eu ficava muito, muito nervosa, e hoje em dia eu já estou bem mais acostumada. E acredito que a disciplina também, de saber o momento de fazer as coisas, os horários, prazos e essas coisas. Dentre as habilidades, tem alguma que tu notou que mais te ajudou no colégio e em sala de aula? Acredito que também a disciplina de saber horários e saber quando que tu precisa fazer as coisas e o momento certo. E também a voz na apresentação. Porque é muito importante. Tem que projetar bem a voz, né? Tem que projetar bem a voz. E a questão que a Clara colocou dos exercícios, porque o pessoal, acredito que vocês que já fizeram teatro, a Gabriela participou um pouco do nosso teatro também, mas devido a outras responsabilidades ela não pôde continuar. Mas as pessoas têm noção que vão para o teatro, para o clube de teatro, já fazendo uma peça teatral. Nossa, não sim. É assim, tá? A gente tem exercícios preparatórios, que é como a Clara falou, né? Conseguir projetar a voz, não é gritar e sim colocar para fora, né? Trazer o momento certo de emoções, não é mesmo, meninas, né? Momento de surpresa, felicidade, terror, alegria, tristeza. Então, essas projeções que são colocadas em exercícios ajudam no momento certo da peça teatral. Porque todos, ao mesmo tempo, eles têm que estar em conjunto, em consonância, e como a Clara falou, eles participam. Creio que essa frase não ficou muito legal. Ok, então vamos transformar essa frase. Que frase vocês acreditam que seja melhor? Aí eles falam e eu coloco dentro de uma linguagem para ser utilizada dentro do teatro, não é mesmo? Desculpa te não, imagina. Dizer, mas eu acho que uma coisa que me pegou muito no teatro foi a ajuda para fazer o roteiro.
porque era diversas ideias, todo mundo ia conversando, não, mas eu acho que ali fica melhor, eu acho que essa frase encaixa melhor. Isso. Eu acho que a ajuda que a gente se dá na construção do roteiro, assim, o coletivo, não é só uma pessoa que pensa, é todo mundo. Eu acho que isso é fundamental para futuramente, né, na faculdade, na área de trabalho, porque tem que aprender a lidar com as pessoas, tem que trabalhar em público. Então eu acho que isso ajuda muito também nessa área, sabe? E uma coisa gostosa é ver que eles se ajudam, né? Um ajuda o outro. Não, mas eu faço contigo. Eu faço esse exercício contigo, porque nós temos pessoas tímidas. Sim. Nós temos. Mas às vezes quando vai lá pro palco, se transforma. Então é a coisa mais linda de se ver. Porque eles estão comigo na escrita, o vocabulário, a linguagem, e estão ao mesmo tempo representando, quer dizer, se portando diante de um público. Então é perfeito, né? Tem gente que não acredita ainda no poder do teatro. O teatro serve para isso, para que nós possamos ajudar os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos que têm uma certa vergonha de apresentar o seu trabalho, ou até mesmo uma palestra, como projetar a voz, como se portar em determinado momento, que tipo de palestra eu estou fazendo, né? É uma palestra formal, uma palestra mais informal, é uma palestra reflexiva. Então, esses momentos de exercício trazem, então, uma consciência mais crítica do indivíduo para que ele possa, então, desenvolver melhor. Sim. Por último, né? Qual a mensagem social que vocês gostariam de deixar para as famílias sobre a importância do grupo de teatro e de participar do teatro? A importância que eu vejo, Gabriela, social, é que através desses treinamentos eu posso descobrir, então, grandes gênios. E dentro desses treinamentos e apresentações, eu vejo o desenvolvimento linguístico deles e mais a atitude. Então, faço de novo o convite para que venham participar do nosso clube de teatro, porque a mensagem é essa, o desenvolvimento social e crítico do indivíduo. Sim. Eu acredito também que a mensagem que eu deixaria seria que a gente não desenvolve só nas apresentações, a gente desenvolve ali no coletivo. Entre o grupo, a gente consegue, pessoas que são mais introvertidas, acabam com o tempo sabendo lidar melhor com as situações mais sociáveis, porque a gente acaba lidando muito com o público. Porque já aconteceu várias vezes, nos anos anteriores, quando eu apresentava, a gente apresentava em locais com muita gente, com crianças, e a gente acabava lidando com muitas pessoas. E normalmente as pessoas mais introvertidas, mais que ficam mais quietinhas, não são muito de ter esse convívio com as pessoas. Mas com o teatro, no coletivo, a gente aprende a lidar com essas situações melhor. Então eu acho que também ajuda muito no coletivo. E a gente não apenas apresenta. Tu não precisa entrar no teatro para se tornar ator, atriz. Tu pode também desenvolver várias outras áreas, porque a gente também tem várias outras partes que desenvolve na peça. Como a gente pode ficar, se tu não quer falar na peça, tu pode ficar na luz, no som, pode ajudar na caracterização, na cortina. Tem diversas áreas que tu pode desenvolver e tudo isso em coletivo. Então acaba que é muito legal de participar e eu acho que seria isso. É isso, meninas. Muito obrigada pela conversa de hoje. E fica aí o convite para participar ano que vem no Clube de Teatro. Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.